No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o nosso amado, respeitado colega e cidadão, Donato Ferreira, completou 75 anos de vida, com memória docemente envelhecida e olhos que ainda sabiam ver, e algumas vezes, ainda podiam chorar. Donato nasceu em uma vila pequena, chamada Santa Esperança, no estado de Minas Gerais. Seu pai era um humilde serralheiro e sua mãe, uma doméstica em uma casa de família abastada da região. Donato foi o terceiro filho de 6 irmãos e irmãs, criados num ambiente humilde mas cheio de amor e esperança. Aos 10 anos, com a morte precoce do seu pai, Donato passou a auxiliar no trabalho da sua mãe, aprendendo desde cedo o valor do trabalho e do sacrifício. Aos 15 anos, já era um habilidoso serralheiro e continuava ajudando a sua mãe na casa de sua empregadora. Mas o verdadeiro sonho de Donato era ser médico. Estudou secretamente no horário livre, obtendo bolsas de estudos para jovens talentosos do interior. Após anos de esforço, concluiu seu curso de medicina com louvor na Universidade Federal de Juiz de Fora. Donato começou a trabalhar como médico rural em sua própria terra, em Santa Esperança, onde dedicou 45 anos da sua vida para cuidar dos pobres e humildes moradores locais. Foi homenageado com o título de Médico do Povo em 2015. Durante toda a sua vida, Donato foi casado com Maria, sua amada esposa que lhe ajudou na construção da casa onde viveram felizes juntos. Com ela, teve 3 filhos e 4 netas. A morte de Maria, em 2018, foi uma tragédia profunda para Donato, que nunca mais se casou. Donato era conhecido por sua dedicação ao trabalho e pelos longos dias no consultório. Era um médico amado e temido, capaz de fazer cirurgias delicadas com as mãos sujas ou limpas, dependendo do caso. Seu nome foi citado em várias publicações acadêmicas e ele mesmo recebeu diversos prêmios, como a Ordem do Mérito Cultural em 2005 e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2018. Donato também era apaixonado por jardinagem. Sua casa tinha uma bela horta e um pequeno quintal com flores e árvores que ele cuidava com muito carinho. Ele também era um habilidoso restaurador de motocicletas antigas. Ela teve vida plena e longa, com 90 anos de histórias e amores que se esqueceram de contar. Ela foi Maria da Conceição, mulher respeitada em Vila das Flores, um pequeno povoado no interior de Minas Gerais, onde nasceu em 1930, filha de uma humilde família de agricultores. A vida sorriu quando criança, mas na adolescência veio a dor. Seu pai faleceu de ataque cardíaco, marcando um abismo que nunca mais seria o mesmo. Aos 20 anos, ela se casou com José Francisco, um homem sincero e carinhoso, e juntos tiveram 4 filhos, que amaram sem medo. Maria foi professora de literatura por mais de 50 anos, dedicando sua vida às crianças da Vila das Flores. Aos 60 anos, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seus alunos a lembram como uma mulher que acendia o fogo do amor pela leitura em cada um deles. Ela ensinou aos seus alunos que a vida é um livro e todos têm histórias a escrever. Aos 70 anos, sozinha à frente da casa, ela descobriu o mundo dos orquídeas e dedicou-se ao cultivo dessas flores raras. Seu jardim de orquídeas foi conhecido em toda a região e até recebeu visitas de especialistas que admiravam seu trabalho. As suas flores eram como seus filhos, cuidava delas com carinho e amor. 5 anos atrás, a vida surpreendeu novamente. José Francisco faleceu em acidente de carro, deixando Maria sozinha na casa grande, mas ela encontrou força para continuar cuidando da família. Seus netos e netas a chamavam de vovozinha e sempre puderam contar com seu abraço e sua sabedoria em momentos difíceis. Maria faleceu ontem, às 10 horas da manhã, na casa onde vivia por décadas. A casa cheia de toalhas de croquet amarelas,
pote de goiabada na despensa e vasos de orquídeas na janela. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e o rádio dedicou um bloco em sua homenagem. No funeral, a igreja estava cheia de pessoas que se lembravam de Maria, colegas de trabalho, alunos, vizinhos, parentes e amigos. Ela será lembrada como a mulher que dedicou sua vida à educação e às artes, que plantou flores raras no coração da Vila das Flores e cuidou de seus filhos sem número parar. Seu legado continua nas páginas amarelas dos livros que ela ensinou a ler, nas orquídeas que continuam florindo em suas flores e nas vidas transformadas por sua sabedoria. Maria da Conceição está agora entre as estrelas, tocando sua sanfona e lendo seus romances clássicos. Ela deixa um legado de amor, leitura e flores raras para os que a amaram. Selton Mello, um nome que ressonou pela história cinematográfica brasileira, uma luz encandilhante na mágica do cinema nacional. Seu nome é sinônimo de versatilidade e profundidade interpretativa, como uma flor que se abre a cada vez que é apreciada. Nascido no coração da cidade carioca, Rio de Janeiro, Selton nasceu envolto pela aura da vida, do mar, da montanha e do sol, que marcaram seu talento desde pequeno. A cidade, com sua beleza e sua dor, é um personagem presente em suas obras, como uma lembrança viva. Seu rosto, talvez desconhecido àquele tempo, iluminou as telas do cinema brasileiro, dando vida aos sonhos, paixões e temores de cada personagem. E ele fez isso com tanta dedicação que suas atuações se fundiram com seu ser, tornando-se parte integrante da sua essência. Selton é um homem maravilhoso, capaz de voar entre os céus do humor e submergir-se nos abismos do drama, sem perder a essência humana que o caracteriza. Ele é como uma orquestra conduzida por uma mão mágica, onde cada instrumento toca em harmonia, criando uma música única e deslumbrante. Os seus olhos são um mar que se move com as ondas do seu coração, revelando as emoções mais profundas de cada personagem que interpreta. É como uma lente que nos permite ver a alma das pessoas, seus sonhos, suas esperanças e, simultaneamente, suas fragilidades. Ele é um artista que inspira emoções, provoca reflexões e traz humanidade a cada personagem, como se estivesse ressuscitando o espírito de cada pessoa. A sua arte é mais do que uma atuação, é um encontro com si mesmo, uma jornada interior que lhe permite explorar suas emoções e vulnerabilidades, transformá-las em ação. O Brasil é rico em artistas talentosos e Selton Mello se destacou como uma referência inigualável no mundo cinematográfico brasileiro. Ele é um poeta que canta sua vida através da arte, enquanto o público fica encantado com seus gestos, palavras e expressões. Selton Mello é uma espécie de gênio do cinema brasileiro, cuja presença é mais do que um ator, é a personificação da paixão, da dedicação e da arte em si. E é por isso que suas obras continuam sendo lembradas e adoradas, como uma promessa de eternidade, como uma luz que ilumina o caminho das gerações futuras. Em Passos, a terra que se abraça com leveza e amor, nasceu uma alma, uma espécie de brilho em um cenário sereno, como um sol em um dia ensolarado de Minas Gerais. Em uma família simples, mas rica, onde as artes e a cultura eram tão preciosas quanto o próprio ouro mineiro, Selton Mello nasceu, encerrando-se à espera do tempo. A casa dele foi um berço vibrante, cheio de ritmos e vozes, onde os versos do Viola Caetano, as notas da bossa nova, o canto das aves e os sussurros do vento se misturavam em um dançarino infinito. Aquele lar, aquela casa com paredes de madeira e teto de zinco, era um teatro natural, onde a criança desenhava histórias com as sombras da tarde ou transformava o vento em violinos ao tocar na janela. Crescendo, Selton se tornou uma flor que brotou no meio do chão, fascinado pelo olhar do mundo e por contar as histórias de todos. Ele era um encantador, um mágico das palavras, capaz de transformar a realidade em um sonho e os sonhos em realidades. A sua imaginação fértil foi uma floresta de ideias e possibilidades, onde o menino se escondia para inventar novos mundos e explorar os mais profundos reconditos do seu coração. A educação, que era como um rio que correu pelas veias da família, foi essencial em desenhar o destino de Selton. A vontade de aprender, de saber mais, de empurrar as fronteiras do conhecimento, transformou a vida do menino em uma aventura constante. Ele, como um pintor, Engin_Start Assista, que mistura cores vibrantes para criar tonalidades inéditas e maravilhosas,
mesclava seus estudos com seu talento natural, enriquecendo-se a si mesmo com o conhecimento e a experiência. A família de Selton sempre foi uma força motriz em sua vida. A atenção e o cuidado deles criaram um ambiente protegido, onde a criança poderia crescer e florescer sem medo ou dúvida. Eles foram os primeiros palcos de seu talento, os primeiros públicos que encantou com suas histórias e personagens. Eles foram o solo fértil em que suas artes puderam germinar e prosperar. Mas a vida de Selton não foi apenas um caminho sinuoso entre as colinas e os céus de Minas Gerais, mas também uma jornada através das ruas e bairros do Brasil. Sua arte é uma mistura vibrante de cores, sons e aromas que se fundem em uma composição única e incomparável. Cada personagem que criou, cada história contada, é uma peça da mosaica que compõe sua biografia, uma letra mais no hino do seu talento. Selton Mello, uma luz que surgiu de Passos, nasceu para desbravar as terras do arte e do amor. Ele é uma flor que cresceu em um meio humilde, mas rico em cultura e empaquecido de talentos inimagináveis. A vida dele é um poema escrito com o pincel das artes e a pluma da vida, e sua história é uma lembrança viva do que é ser brasileiro, ser artista e acreditar na magia das artes. A vida de Selton Mello foi uma luta contínua, um sonho incessantemente perseguido. Em sua jovença, ele havia sentido a chama do teatro, e a vontade de se tornar alguém que conte histórias através da atuação era tão forte quanto o mar que bate no Rio de Janeiro. Portanto, com as costas cheias de paixão e um coração empolado, ele seguiu para a cidade mais linda do mundo, onde a arte se torna vida, onde a história é vivida em todos os seus sentidos. Naquele rio da juventude de Selton, todo o universo vibrava com a música do samba, e o futebol era a religião que todos praticavam com fervor. Ao pé das colinas, as águas brilhavam em tons de azul que pareciam pintados por mãos divinas. E ele, um menino encantado pelo teatro e pela vida, se aventurava pelas ruas, sentindo-se enlouquecido com o fascínio da cultura carioca. Mas era mais do que apenas um sonho de artista. Era uma promessa deslumbrante e intemporal, que fluía ao ritmo das olhas vívidas de Selton. Ele queria mais do que tudo transmitir alegria e dor, paixão e tristeza, amor e ódio. Queria vivenciar em cada personagem um mundo inteiro, com seu próprio destino, sua própria história. E então, ele mergulhou naquele mar de oportunidades, procurando por conhecimentos que ajudassem a esclarecer suas vertigens artísticas. Participou de testes, frequentou oficinas e encontrou mentores que o ajudaram a desenvolver sua sensibilidade artística, que era como um fogo vivo, sempre em busca do que é verdadeiro e autêntico. Nas sombras das escolas de teatro da Cidade Maravilhosa, Selton aprendeu a transformar-se, a se metamorfosear em personagens inesquecíveis. E foi assim que ele começou a emergir do anonimato, destacando-se rapidamente pela intensidade de suas interpretações e pelo carisma natural que atraía público e colegas. Mas o caminho não estava sem desafios típicos do início de carreira. As tempestades da vida artística pareciam abalar as suas raízes, como as árvores que dançam no sopro do Maracanã. Mas ele resistiu. E com cada desafio superado, seu caráter cresceu ainda mais, tornando-se um verdadeiro guerreiro da arte, um lutador invencível. E a intenção, a força da sua paixão pelo teatro não se esgotou. Era como o sol que se abaixa no horizonte, deixando vermelho e vívido o céu carioca. E em meio a tudo esse calor da vida, aquele talento encantador continuou a brilhar, como uma chama imortal que iluminaria sempre mais o mundo das artes brasileiras. Selton Mello, o intocável selvagem da tela brasileira, uma luz que queima com paixão e fervor nos olhos mais claros de um ator, um artista verdadeiro, um cineasta que traz as almas esquecidas para a vida. Ele nasceu no meio do caos da cidade, no coração pulsante de São Paulo, onde o ruído dos trens e os cantos da sereia se fundiam em uma harmonia inesperada. Era lá que suas raízes se plantaram, crescendo a cada dia com a passagem do tempo e o estudo dos maiores nomes da indústria cinematográfica brasileira. Ele se tornou um símbolo de força e amor por um país que, muitas vezes, é esquecido no meio do caos global. Sua carreira, uma jornada cheia de amores e tristezas, é um reflexo da própria vida brasileira, vibrante, exuberante e, às vezes, dolorosa. A cada papel desempenhado, a cada personagem vivenciada, Selton Mello nos leva a uma jornada pela alma do Brasil, explorando as profundezas das emoções humanas e transformando-as em obra de arte.
Ele é mais do que um ator ou cineasta. Ele é um cantador das histórias da terra brasileira, uma voz que ressoa entre os campos de soja e as favelas vibrantes. É aquele olhar penetrante em O Alto da Compadecida, aquele sorriso brilhante no palhaço, aquela alma profunda que se esconde atrás dos personagens que interpreta. Selton Mello é o sonho de um país, uma promessa de que há esperança e beleza mesmo no meio do caos e da dúvida. Ele é a chama que ilumina o caminho do cinema brasileiro, mostrando ao mundo toda a riqueza e a diversidade da cultura nacional. E por isso ele é amado, respeitado e, acima de tudo, admirado pela sua capacidade de transformar a vida em uma obra de arte inesquecível. A cada segundo que passa na tela, sua energia vital se mistura com o calor da luz e a vibrante música brasileira, criando um mundo mágico onde a arte e a vida se unem para a eternidade. Selton Mello é mais do que um homem, ele é uma lembrança do Brasil, uma promessa de amor e coragem que nunca será esquecida. O legado de Selton Mello é a palavra mais alta em uma colina onde o sol se despede de cada dia no Brasil. É uma encarnação da paixão, do sofrimento e do triunfo da arte brasileira. Seu nome ressoa como um clarim de esperança e renascimento, levantando-se das profundidades do mar de memórias que o país guarda em seu coração. Era uma vida, essa, de Selton Mello, um homem que aprendeu a dançar com o cinema e a cantar com a televisão, criando um equilíbrio perfeito entre a arte e a audiência, sem sacrificar a dignidade do artista e a necessidade do espectador. Ele foi um camaleão que se transformou em cada personagem, mas nunca perdeu sua essência única, como uma flor que renasce sempre mais bonita após o inverno. Ele era uma força da natureza, capaz de movimentar montanhas com seus olhares e despertar tempestades com suas palavras. Ele era um poeta encantado do amor, que conseguia dizer tudo sem falar nada. Era uma espécie de mago que transformava o mundo à sua imagem, e a gente não poderia negar que ele era uma lenda viva, um herói invisível.